Olá, essa é a nossa quarta aula de CSS Tableless. Na aula passada nós trabalhamos um pouquinho com seletores. Nós falamos que os seletores são referências às tags HTML, né? Por exemplo, a gente quer formatar um texto que está dentro de uma tag P. Então lá no CSS nós precisamos colocar P, abre chaves, coloca a propriedade ou a formatação que você quer, fecha chaves, tá? Então isso vai formatar o que está dentro da tag P. Se você quer formatar uma tag H3, a mesma coisa. Coloca lá no CSS H3, abre chaves, coloca a formatação que se quer e fecha chaves. E aí nós terminamos a aula falando o seguinte: vamos supor que nós tenhamos dois textos diferentes, mas que estão em tags iguais. Por exemplo, nós temos um título que está dentro de uma tag P e nós temos um texto que também está dentro de uma outra tag P, mas ambas as tags são P. Como fazer para que o título tenha uma formatação e o texto tenha outra formatação? Então é isso que nós vamos ver nessa aula. Essa aula trata de ID e classes, ok? Nós vamos abrir o Dreamweaver. Criar aqui uma outra pasta. Criar um arquivo HTML. Criar outro arquivo CSS. Apagar isso daqui que vem no arquivo CSS. Salvar ele. Salvar com o nome de id class. Salvar e vamos salvar o HTML. Salvar com o nome de index. Vamos criar o link, né? Criar o link entre o arquivo HTML e o arquivo CSS. Sempre o link vai aqui antes do fechamento da tag head, tá? Embaixo da tag title, link help style sheet, type text css e href, procurar, e vamos apontar para o nosso arquivo CSS, ok? Muito bem. Então vamos lá. Vamos criar aqui dentro da tag body, né, que é o corpo do site. Vamos criar assim. Criar uma tag P e colocar assim. Título. E criar outra tag P aqui. E vamos colocar um texto qualquer aqui. Muito bem. Então nós temos um título e nós temos um texto. E ambos, título e texto, estão dentro de tags P. Então, se aqui no nosso CSS nós colocarmos assim P color, colocar a cor vermelha, tanto o título quanto o texto vão receber a cor vermelha. Então, como nós queremos dar uma cor para o título e outra para o texto, e ambos título e texto estão dentro de tags P, nós vamos fazer uso de ID. Ok? Vamos vir aqui dentro da tag P do título e vamos escrever assim: ID. Vamos mudar o nome de título. E aqui na tag P do texto,
Vamos colocar ID e dar o nome de texto. Então, para a tag P do título, nós demos uma ID chamada título. E para a tag P do texto, nós demos uma ID chamada texto. Bom, no que isso muda? Muda que agora lá no CSS, nós não precisamos usar aqui o P. A gente pode fazer assim, ó. Colocar esse símbolo, o joguinho da velha, Sharp. Colocar esse símbolo e fazer referência ao nome da ID, tá? Fazer uma referência ao ID. Por exemplo, título. Vou colocar aqui título. Título é o nome que nós demos aqui para essa ID. Título. Vamos dar uma cor aqui. Uma cor verde. E vamos colocar aqui embaixo a outra ID, que é a ID texto. Certo? E vamos dar outra cor. Vou dar cor vermelho mesmo. Ok? Vamos ver o que aconteceu. Opa, alguma coisa errada. Ou é verde? Vamos mudar essa cor que não está aparecendo muito bem. Vou dar um verde mais claro. Ah, ok. Muito bem, ó. Então nós conseguimos dar uma cor para o título e outra cor para o texto. E tanto o título quanto o texto, eles estão dentro de tags P, ó. Ok? Então a ID ela serve para isso, tá? Para quando nós queremos dar formatações diferentes para coisas que estão dentro de tags iguais. Ok? Mas fora a ID, nós temos as classes. Então vamos fazer um outro exercício aqui. Um outro exemplo. Vou colocar aqui lista amarela. 2 pontos. E vamos criar uma lista aqui embaixo. Tá? Esses comandos aqui que a gente está fazendo em HTML, isso aqui você precisa ter noção disso aqui já para continuar o curso, tá? Isso aqui está no curso de HTML. Ok? Vou criar uma lista aqui então. Vou colocar assim. Item 1. Copiar isso daqui. Item 2. Item 3. Vou copiar tudo isso daqui. Colar aqui embaixo e vou colocar assim, lista azul. Muito bem. Então nós temos duas listas. Uma chamada lista amarela e outra chamada lista azul. O que nós queremos é que todos os itens da lista amarela sejam amarelos e todos os itens da lista azul sejam azul. Ok? E talvez você esteja pensando, bom, é só usar a ID. Né? A gente poderia colocar aqui ID, colocar aqui amarelo. ID amarelo, ID amarelo, ID amarelo. E lá embaixo colocar ID azul, ID azul, ID azul, certo? E aí a gente vai lá no CSS e vamos colocar aqui uma referência ao nome da ID. Amarelo. Vamos dar uma cor amarela. E embaixo azul.
e da cor azul. Vai funcionar? Vai. Ok, vai funcionar. Mas é correto usar ID nesse caso? Não é correto. Tá? Nesse caso, nós teríamos que usar no lugar de ID, usar class. Por quê? Porque uma ID ela precisa ser única. Tá? Uma ID precisa ser única, ou seja, só um elemento HTML, ou melhor dizendo, um elemento HTML precisa ter uma ID que nenhum outro elemento HTML tenha, tá? Porque existem outras linguagens que fazem referência a ID, como o JavaScript, por exemplo. E se você faz referência a uma ID que um monte de tags HTML tem aquela mesma ID, vai dar problema, tá? Então, quando é para uma tag única, é ID. Quando é para várias tags, a gente usa class, ok? Essa diferença ela vai ficar mais perceptível quando a gente começar a trabalhar com JavaScript no próximo curso, ok? Bom, então, desta maneira aqui nós fazemos referência a ID. Para fazer referência à classe, é assim. Ó. Vamos ver se deu certo. Muito bem, deu certo. Então, o que nós fizemos aqui? Nós digitamos li ponto amarelo. Por quê? Porque o item 1, 2 e 3 eles estão dentro de uma tag li. Ó, abre a tag, fecha a tag. Tá? Por isso que nós colocamos aqui li. E esse ponto amarelo, nós estamos dizendo que nós queremos dar essa cor aqui a todas as tags li que tenha a classe amarelo. Tá? Esse ponto amarelo significa que existe uma classe chamada amarelo. Ok? Aqui, ó, class igual a amarelo. E aqui embaixo, li.azul quer dizer que nós estamos fazendo referência a todas as tags li que tem uma classe, uma class chamada azul. Ok? Então, a diferença entre id e tag, id e classe, é que uma id ela é única, ou pelo menos deveria, tá? É única. Ou seja, não pode existir nenhuma outra id no HTML que seja igual a esta. É única. E uma classe, ela é usada para várias tags. Ela se repete. Ok? Bom, acho que deu para entender como funciona id e classe. E essa foi a nossa quarta aula. Ok? Qualquer dúvida, reveja esta aula, reveja as aulas anteriores. E até a próxima aula.